Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Essa aula é sobre Geografia 1, capítulo 3. Vamos falar aí sobre estrutura agrária brasileira, tá? Qual é a principal característica do Brasil no que se refere à sua estrutura fundiária? O que seria, na verdade, estrutura fundiária? Isso é a forma como as propriedades agrárias de uma área ou país estão organizadas, isto é, seu número, tamanho e distribuição social. Como essas terras estão organizadas e de que forma elas são distribuídas para as pessoas, daquele país, para aquela sociedade. Uma das principais características da agricultura brasileira é o fato de a propriedade da terra ser altamente concentrada. Isso quer dizer que a grande maioria das terras brasileiras estão na mão de poucos. Estão nas mãos de poucos. A grande maioria das pessoas no Brasil tem poucas terras ou nenhuma terra. Vou repetir. A grande quantidade de terras no Brasil está na mão de poucos, nas mãos de poucos, enquanto grande parte da população brasileira tem poucas terras ou nenhuma terra. Isso é concentração fundiária, tá? Essa característica tem origem no processo de ocupação e formação do território brasileiro. De que forma, então, ela se consolidou? Como essa distribuição começou a acontecer? A origem dessa distribuição de terras no país está ligada a seu passado colonial, quando éramos colônias de Portugal. As capitanias hereditárias, a primeira distribuição que houve, inseriram o Brasil no sistema colonial mercantilista. Foram os primeiros latifúndios brasileiros, foram as primeiras grandes extensões de terra do Brasil. A expansão da lavoura açucareira no litoral brasileiro, sobretudo litoral do Nordeste brasileiro, impulsionou a agricultura colonial, ok? Dentro disso, nós temos a Lei de Terras, de 1850, no meio do século XIX. O que foi? Essa lei proibia a aquisição de terras por qualquer outro meio que não fosse a compra. A partir dessa lei, não se podia doar terras aos interessados ou aos amigos, às pessoas que tinham conchavo com os donos. Não podia mais ter doação. Agora a terra teria que ser vendida. Okay? As doações de terras foram proibidas, com exceção das que já estavam na faixa de fronteira com países vizinhos. Essa é a única exceção. E qual a importância para a manutenção da estrutura agrária brasileira? Marcou a transição para uma agricultura capitalista, pois foi o quê? Foi um dos fatores centrais da criação das bases da agricultura. O poder passou a estar ligado à posse de terra e do capital, o que foi fundamental para a ampliação do processo de acumulação capitalista. Então a terra agora passa a ter valor, agora a terra passa a ser um investimento. Então ela já entra aí para o cenário capitalista mundial, ok? E, na verdade, o que é latifúndio? É apenas uma grande extensão de terra? Uma terra com uma grande extensão é latifúndio? Não é bem assim. Na legislação, o termo latifúndio aparece com o Estatuto da Terra em 1964. A gente falou de Lei de Terras em 1850, agora a gente fala de Estatuto da Terra em 1964, agora no século XX, décadas atrás. Segundo esse documento, latifúndio era o imóvel rural com dimensões superiores a 600 módulos rurais. Porém, a partir da Constituição de 1988, mais recente, latifúndio passou a referir-se à grande propriedade improdutiva, ou seja, latifúndio continua sendo uma grande extensão de terra, porém tem que ser improdutiva, não tem que ter nada ali sendo feito, nenhuma atividade, aí sim ela é considerada um latifúndio, ok? Latifúndio então é isso. O termo ficou assim vinculado não apenas ao tamanho da propriedade, mas principalmente ao fato dela ser improdutiva, de não ter nenhuma atividade acontecendo ali. Podemos dizer então que toda grande propriedade é um latifúndio? As empresas rurais modernas ou os agronegócios não podem ser chamados de latifúndios, porque ali se tem atividade. Ok? Latifúndio é toda grande extensão de terra sem nenhuma atividade, improdutiva. Aí sim é latifúndio. Ok? E qual foi o principal marco na estrutura agrária brasileira nos últimos anos? O que marcou profundamente a estrutura agrária brasileira foi o aumento da utilização da terra, transformando muitas latitudes improdutivas em empresas rurais, agora sim com atividades, que adotam práticas agrícolas modernas. A tal da agricultura intensiva, aquela que vai utilizar a tecnologia de ponta no processo agrícola, nos cultivos agrícolas. Ok? Então, qual foi a característica da expansão da fronteira agrícola no período colonial e no período atual? Quais as principais diferenças?
Vamos lá. A fronteira agrícola se expandiu em função do crescimento da atividade econômica. A Mata Atlântica, né, um bioma nosso aqui, principalmente da nossa região sudeste, foi destruída na costa nordestina, no nosso sudeste, e para dar lugar ao cultivo de cana-de-açúcar. Né? A Mata Atlântica, tão exuberante, tão diversa, né, foi devastada, desmatada, para dar origem, né, ao cultivo de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro, sobretudo lá onde se encontra o solo massapê, ótimo para a produção de cana-de-açúcar, e também aqui no Sudeste do Brasil. E para terminar, vamos saber o que é índice de Gini. Já ouviu falar? Índice de Gini é o quê? É um indicador de desigualdade muito utilizado na verificação do grau de concentração de terras. Olha que interessante. Então, o índice de Gini, ele mede a concentração de terras, né, países afora. Vamos ver aqui no nosso gráfico. Aí a gente observa o índice de Gini entre os anos de 2003 e 2007. A gente observa que na América Latina, 0,53. No Brasil, em relação aos outros países, olha como nós temos uma grande concentração de terras no Brasil. Né? Nós somos o 5º maior país do mundo em extensão territorial, então isso poderia mesmo acontecer, né? Já que nós já tivemos governos corruptos ao longo da nossa história, então isso infelizmente acabou acontecendo. Em relação ao resto do mundo, nós temos uma grande concentração de terras, grandes extensões, né, que pertencem a poucos brasileiros. Então nós temos aí, né, da Venezuela, Uruguai, Costa Rica, Peru, México, Argentina, enfim, todos esses países aí a gente consegue observar, né, a relação do índice de Gini, aquele que mede a concentração de terras no país aqui, nesse caso no gráfico, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer dúvida, pessoal, coloca no post, me pergunta que a gente, assim que tiver acesso, a gente vai esclarecer. Até uma próxima aula, encontro vocês lá. Tchau, tchau.